Mais uma vez, o Presidente da República não surpreendeu a opinião pública ao escolher um canal estrangeiro para conceder uma entrevista conivente depois de várias décadas de mutismo. Fê-lo para branquear os atos do Executivo e para tentar melhorar a sua imagem perante a opinião pública nacional e internacional. No entanto, a montanha pariu um rato, apesar de se perceber que não se tratou de uma entrevista, mas de uma montagem mediática em que o jornalista não se coibiu de patentear a sua conivência com o entrevistado, o que pressupõe que houve toda uma preparação dessa campanha de imagem. José Eduardo Santos não passou de lugares comuns sobre a pauta temática escolhida, em que se incluía as realizações do país, a reconciliação nacional, as relações externas, o desenvolvimento, a pobreza, a corrupção, a estabilidade social, a sucessão presidencial, desminagem, ideologia do poder. Ao debruçar-se sobre a reconciliação nacional, José Eduardo Santos manteve-se nos parâmetros da paz militar. Na verdade, desvalorizou a permanente tensão a que estão sujeitas as forças da oposição, com intensa intolerância, incluindo assassinatos políticos não investigados, a manipulação das forças da sociedade civil, a limitação das liberdades de expressão, a ausência de pluralismo, situações que retratam a condição de partido-Estado a que o país está sujeito. Por isso, é já visível a instabilidade social que pode pôr em causa os escassos ganhos de uma paz que não radica o seu fundamento na realização do bem comum. De resto, não é a juventude que cria a instabilidade. Ela é, sim, a sua principal vítima. Ao destacar o capital humano como a principal realização do país, José Eduardo Santos entrou de seguida em contradição, uma vez que reconheceu imediatamente que o país tem uma grande carência de quadros, daí estar a importar muitos quadros provenientes dos países cooperantes. Angola não tem tido competências para preencher as necessidades suscitadas por um crescimento económico na base do botão para inglês ver. Ficou claro que as relações externas de Angola são aquelas que permitem consolidar os interesses da elite reinante, quer na área da sua segurança, quer no domínio da especulação imobiliária, quer na utilização de agentes que compreendem a psicologia dos angolanos para melhor os explorar. Por outro lado, José Eduardo Santos encobriu o facto do capital angolano investido no exterior não ser apenas de empresas públicas, mas a repassagem do capital destas para os privados, permitindo uma fuga extraordinária de capitais que são reciclados e deixam vazios os cofres do Estado. Tal pretensão de investimento externo não consegue esconder as relações de natureza neocolonial, inclusive com a exploração do trabalho infantil. Contrariamente ao que José Eduardo dos Santos afirmou, Angola não tem qualquer desenvolvimento. O mero crescimento económico que se observa no país não tem tido devido reflexo na nossa sociedade, pois acentua-se, de facto, o fosso entre ricos e pobres, persistem os indicadores de mortalidade infantil e materna, perdura o analfabetismo técnico e funcional na nossa sociedade, reincidem doenças desaparecidas de há muito tempo, graças à fome e o desemprego, e o país não tem organização nem tem funcionalidade. Mesmo do estrito ponto de vista económico, Angola está refém da monoprodução petrolífera contra a diversificação desejada. Graças ao desperdício em obras públicas sem qualificação, não existe uma cadeia de sustentabilidade produtiva. De resto, o país não tem segurança alimentar, nem um sistema nacional de saúde, nem sequer consegue fornecer água e energia de forma regular
aos nossos concidadãos. José Eduardo dos Santos manifestou incoerência no discurso em relação ao dito combate à pobreza e à corrupção, uma vez que afirma que não sabe se algum dia vamos ultrapassar este fenómeno, pois, segundo ele, a corrupção existe em todos os países. Depois, fala de programas de combate à corrupção e, na dificuldade de os citar, fica-se por lugares comuns sobre a melhoria das remunerações dos servidores públicos, numa evidente ofensa a esses cidadãos que têm visto o seu salário real a degradar-se de ano para ano, pois, perante o aumento do custo de vida, os aumentos salariais têm sempre ficado abaixo da inflação. Fala também do reforço do Tribunal de Contas, quando, na verdade, toda a gente sabe que fala que não se trata, afinal, de um Tribunal de Contas, mas, na realidade, de um Tribunal de Faz de Conta. Refere ainda a repressão aos desvios de fundos, quando todos os nossos concidadãos conhecem a impunidade total do seu círculo próximo, médio e distante, que são os maiores corruptos do país. Finalmente, quanto às campanhas de educação para os cidadãos que refere, em tempo algum, ninguém ouviu falar. No que tange ao combate à pobreza, reconhecendo embora que os seus índices são elevados, teimou na afirmação contraproducente de que este é um fenómeno que não é só de Angola e de que o subdesenvolvimento vem do tempo colonial. Sobre um tema que podia ter sido interessante, que é o da sua sucessão, não disse nada de útil. Na verdade, afirmou que a questão tem sido discutida no interior do seu partido e que se resolve com uma primeira manobra, e as palavras são suas, que é a sucessão do presidente do seu partido, mas acrescentou que nunca pensou no que vai fazer depois de sair do presidente. O que quer dizer, para bom entendedor, que nunca colocou a hipótese de vir a ser substituído no poder. O Bloco Democrático não embarca, assim, em demagogias discursivas e falaciosas e exige que é hora de retomar o caminho da verdadeira democracia, onde o bem-estar terá necessariamente lugar. Luanda, 6 de junho de 2013. O Bloco Democrático. Mudar o futuro para a liberdade, modernidade e cidadania.